Nesse vídeo, nós vamos discutir um pouco sobre as oscilações de plasma de forma bem introdutória, um assunto bem rico, bem extenso. E nós vamos também fazer algumas outras considerações iniciais sobre ondas em metais, que a gente vai explorar em mais detalhe no próximo vídeo. Então, primeiro uma curta revisão do que a gente falou, né, nos vídeos passados. Quer dizer, os metais, eles, bom, vocês estão acostumados aí desde sempre, né, eles são bem diferentes do dielétrico, né, quer dizer, tem que a imagem de metal no olho, você vê, quer dizer, o metal ele é reluzente, ele conduz bem a eletricidade, você faz aqui os fios com materiais metálicos, né, e aí os dielétricos, eles são ou transparentes, muitos deles, alguns são opacos aí, mas eles não reluzem, né, eles são quebradiços, eles não conduzem bem a eletricidade. E uma intuição de por que isso acontece, que vocês têm lá desde o ensino médio, que os metais eles possuem elétrons livres, que podem então conduzir eletricidade e que são responsáveis aí pelo fato do metal ser reluzente. A gente vai depois voltar nisso um pouquinho. Mas, então, quer dizer, para a gente fazer um modelo de meios contínuos aí para o dielétrico e para o metal, a gente usou esse tipo de intuição bem inicial que a gente tem mesmo sobre a natureza desses materiais. Então, para o dielétrico, quando a gente considerou que quando você aplica aqui um campo elétrico, tudo que acontece é que você vai induzir dipolinhos no material. Então, a gente buscou um modelo para relacionar como que o campo de polarização responde a um campo elétrico externo. E essa é a susceptibilidade, que aí para os materiais que a gente estudou, a relação pode ser escrita nessa forma daqui. Então, você vê que a gente está supondo material isotrópico, que esse aqui é um escalar, mas a gente está levando em conta a possibilidade de dispersão temporal, que é importante para entender vários aspectos aí de fenômenos da propagação de onda em meios dielétricos, né? Tá certo? E, por outro lado, os metais, como eles têm os elétrons livres, a gente buscou uma outra relação constitutiva. A gente agora colocou esses elétrons justamente aqui, como formando aqui uma corrente livre, né? E a ideia é que quando você liga um campo elétrico, você vai, então, induzir uma corrente no material devido à existência desses elétrons livres. E a gente, então, no vídeo anterior, estudou um modelinho para relacionar a corrente produzida com o campo aplicado. E essa função resposta é o que a gente chama de condutividade, né? Tá? Então, aqui eu quero frisar, que quer dizer, então, olha que a gente partiu de uma intuição que a gente tem para construir um modelo o tempo todo. É aí um modelo de meios contínuos, né? Então, a gente tem aqui imagens microscópicas para auxiliar a gente a visualizar, mas tudo que a gente está falando aqui é um campo de polarização contínua, aqui é um campo de corrente contínuo, tá bom? E, embora essa intuição seja uma intuição muito boa, na verdade, quer dizer, a gente não é obrigado a tratar os elétrons de condução do metal como elétrons livres. A gente também pode considerar eles como elétrons ligados. A gente vai fazer isso no próximo vídeo, a gente vai ver que tem vantagem de fazer isso também. Mas aqui nesse vídeo a gente vai continuar a toada que a gente começou no vídeo anterior e a gente vai justamente então aqui implementar a nossa descrição de metal a partir da ideia de que os elétrons de condução eles compõem aí uma corrente livre. E a gente, para modelar essa corrente, a gente chegou nessa equação daqui, que é o chamado modelo de Drude. Então, a ideia de que essa corrente livre é formada por portadores de carga, com carga E, e que tem uma densidade ali N de portadores de carga no seu material. E essa daqui é a velocidade, então, com que esses portadores vão estar transportando aí a corrente elétrica. E frisando de novo, essa é uma equação de meios contínuos. Se você quiser fazer um modelo microscópico, esse V seria uma média das velocidades dos elétrons microscopicamente, mas para a gente aqui a gente não precisa disso, que a gente está justamente fazendo uma descrição aqui de meios contínuos, e esse Mzinho que aparece aqui, ele é, então, a massa desses portadores de carga. A gente supôs, então, que todo o papel do material é fornecer uma força de resistência, de arrasto, que é proporcional aqui à velocidade, ou seja, tem direção oposta à velocidade, está freando o material. E, além disso, você tem a força aqui devido aos campos externos. Essa constante tal aqui, então, que aparece nessa modelagem da força de resistência, ela tem uma física muito rica, nota que ela tem dimensão de tempo, e a gente discutiu no vídeo anterior, essa é uma escala de tempo de relaxação. Então, você desliga os campos externos, qualquer corrente vai a zero na escala de tempo tal aqui do material, tá? Então, esse tempo tal é um parâmetro importante aí
E é basicamente aqui para a gente um parâmetro fenomenológico. A gente previu a condutividade usando esse modelo de Drude, e aí, medindo a condutividade de materiais, a gente tem uma estimativa para esse tal, que é da ordem de 10 a menos 14 segundos. Tá? E a gente, na verdade, tem vários outros testes que você pode fazer com o modelo de Drude, inclusive os materiais condensados vocês vão além, você pode prever propriedades termoelétricas dos materiais, tem vários outros testes, e eles são basicamente sempre compatíveis com você tomar o tal da ordem de 10 a menos 14 segundos. Alguns testes são particularmente legais porque eles fornecem previsões do modelo de Drude que independem de tal. E aí é bom porque você pode realmente testar se o seu modelo é um modelo razoável, né? Porque você fica sem parâmetro de ajuste. E aí, isso lá então vocês vão estudar melhor, mas para a gente aqui o que importa é que essa daqui então é uma possibilidade da gente então construir um modelo para prever como que a corrente vai ser induzida conforme o campo é aplicado. A gente descobre aqui como que a velocidade varia e a gente tem aqui a relação da velocidade com a corrente, tá? E aí, considerando o B igual a zero, ou seja, a gente está supondo que não tem campo magnetostático, e aí você joga uma onda eletromagnética no material, você vê o seguinte, quer dizer, como a gente discutiu, a contribuição da força magnética vai ser muito menor do que a da força elétrica. Está lá a discussão do vídeo anterior, né? E aí, dentro dessas hipóteses, a gente tem, então, a gente fez esse cálculo no vídeo anterior, e mostrou que a corrente em Fourier aqui, é proporcional ao campo elétrico em Fourier, e essa constante, que é a condutividade, então, ela é uma função da frequência dada pela expressão que está aqui embaixo. Então, ela vai ser basicamente o sigma zero sobre 1 menos i ômega tal. Então, esse i mostra que, em princípio, a corrente não vai responder em fase com o campo elétrico aplicado. Agora, isso daqui também mostra o seguinte, se o ômega é muito menor do que 1 sobre tal, que é tipicamente da ordem de 10 a 14 Hz, né, como a gente comentou, então você pode basicamente considerar a condutividade estática, né, que é um número real, que vai responder em fase, e aí você pode escrever isso aqui no tempo também, você fica com o J igual a sigma E, que vocês estudam em cursos de eletromagnetismo da graduação, tipicamente. Uma outra observação importante é que a gente aqui está considerando, está só escrevendo a variável da frequência, que é a que a gente está tipicamente interessado, mas está implícito aqui a variável espacial. Então, a ideia é que a gente tem que a corrente induzida em um ponto do espaço, tá? Vai ser igual aqui ao sigma de ômega, vezes o campo no mesmo ponto do espaço. Então, não tem dispersão espacial. Então, como é sempre no mesmo ponto do espaço, então, quer dizer, a gente omite aqui essa variável para descarregar um pouco a notação, tá? Mas, então, revendo aqui os highlights, né, da discussão que a gente fez no vídeo anterior. Entrando um pouco mais agora no que a gente vai discutir nesse vídeo, nota que a gente, então, voltando aqui nas nossas equações de Maxwell de meios contínuos, a gente vê que a gente agora tem uma modelagem para corrente livre induzida no material. A gente ainda tem que determinar quem é esse ρ aqui que você vai colocar, né? Quer dizer, em princípio, assim como o J é afetado pelo campo externo, ou seja, ele não é uma corrente prescrita, a corrente do metal ela é afetada de maneira fundamental levar em conta ali essa relação da corrente de elétrons no material com o campo aplicado, né? Em princípio, quer dizer, essa corrente vai afetar então também como que as cargas se distribuem no material, né? Então a gente tem que de alguma maneira modelar a carga livre. Então vamos lembrar aqui um pouco a nossa discussão sobre cargas livres, né? A gente viu que a gente tem uma escolha do que a gente vai chamar de carga livre e carga ligada. Ou seja, você tem uma densidade de carga no material, você tem liberdade para separar uma parte livre e uma parte ligada, e você pode fazer qualquer escolha que você queira, desde que essa parte que você deixou ligada, ela seja neutra. Essa que é a hipótese central, como a gente discutiu lá atrás. Então, quando a gente tem os elétrons livres de condução, né, os elétrons que vão conduzir a corrente elétrica, é razoável, isso é que está na base aí da nossa intuição que a gente construiu o modelo de Drude, você colocar essa informação na densidade livre de carga. E tá ótimo fazer isso, você não é obrigado a fazer isso. No próximo vídeo vai ver que não é obrigado. Mas é muito conveniente para várias coisas, tanto que a gente vem fazendo isso enfim, desde o vídeo passado. Agora, qual é o preço de você botar elétron de condução aqui? Você vai ter que botar também prótons, né? Vai ter que botar também íons da rede ali. Você vai ter que colocar uma quantidade equivalente de carga positiva. Então, se o átomo, por exemplo, tem um número atômico Z, e ele tem uma valência de 1, por exemplo, então, de cada próton aqui, você vai pegar 1 para botar na sua carga livre. Os outros Z menos 1, eles estão
na carga ligada junto com os Z-1 elétrons. Então a ideia é que isso você agora não tem mais liberdade. Você pode botar os elétrons de condução aqui ou aqui, mas se puser os elétrons de condução na parte livre, para cada elétron de condução que você puser, você tem que botar uma carga positiva de, enfim, mesmo módulo da carga negativa que você colocou. Então isso é absolutamente central. Então, quer dizer, isso na verdade, falando assim, parece super abstrato, mas no fundo o que você faz desde a física básica. Olha, a representação de corrente que a gente tem lá desde o ensino médio. Para cada elétronzinho aqui, você bota um próton, né? E aí, embora, quer dizer, o material possa ter, sei lá, quantos prótons, enfim, pode ter Z prótons ali no núcleo. Mas para cada elétron de condução, você bota um próton. Você diz que esse elétron de condução ele se desloca, é isso que produz a corrente. O próton está preso lá nos sítios da rede, então ele fica parado. De modo que para a corrente contribui só os elétrons. Então, a nossa modelagem de Drude, a gente não precisou falar nessas cargas positivas, porque elas não contribuem para a corrente. Mas, para você modelar o Rho, você vai precisar levar em conta. E como vocês veem desde o curso de Física Básica, se você está ali no interior do metal, a gente vai, então, considerar que esse Rho ele é igual a zero. Que a ideia é que aqui estão desenhados afastados para visualizar, mas em cada regiãozinha que você pega, tem um monte de carga elétrica negativa e positiva. E, então, na média, eles se compensam, mas como só as negativas estão se deslocando, você tem aí uma densidade nula de carga, mas você tem corrente. Tá? Então, isso mostra para a gente agora como que a gente modela aqui para um metal essa densidade de carga. Ela não precisa ser sempre zero, a gente vai voltar nisso daqui a pouco, mas é isso que a gente faz desde a física básica, a gente está vendo aqui que é bem razoável, porque afinal de contas o material como um todo é neutro, simplesmente tem os portadores negativos, eles podem se deslocar. Então, estou fazendo aqui uma visualização microscópica, mas de novo, não precisa, você pode trabalhar tudo em meios contínuos. A ideia é que a gente, na nossa corrente livre, a gente supôs que tinham portadores de carga de densidade n, carga E e velocidade v. E, quer dizer, se a gente botou esses portadores para uma carga livre, no Rho livre a gente vai ter que botar aqui os portadores de sinais opostos e mesma densidade. Tá? E aí, quer dizer, a ideia é que localmente esse cara daqui vai acabar ficando como zero, né? Porque você está botando os caras justamente de sinais opostos, é razoável que ele seja zero. A rigor, se você estiver estudando, a gente está aqui sempre pensando em metais, mas a rigor, você pode ter materiais em que você tem aí também partículas positivas carregando, eletrólito, por exemplo. E aí essa corrente, você poderia ter que botar uma parte para os negativos e uma parte para os positivos. Isso em semicondutor é muito frequentemente necessário, porque os buracos vão conduzir também, eles têm carga positiva. Então, mesmo em metais, às vezes você pode ter buracos com carga positiva carregando. Lá em matéria condensada, vocês vão ver que tem uma liberdade aí bem maior do que, enfim, vocês possam eventualmente imaginar com a intuição que a gente constrói da Física 3. Mas, para a gente aqui no curso, a gente vai estar lidando um passo só além da Física 3 aqui no modelo de Drude que a gente fez, mas a gente vai continuar pensando que a corrente é produzida por portadores negativos de carga, e isso funciona para várias coisas, não para todas, tá? Enfim. Outro ponto que é importante é o seguinte, na verdade, descrever, dizer que o condutor, a densidade de carga vai ser zero no interior dele, isso vai ser uma boa descrição apenas no referencial em que o condutor está em repouso, tá? Então, quando você tem corrente, se o condutor estiver deslocando, você vai ter densidade de carga dentro dele, diferente de zero, tá? Então, no nosso caso, como a gente frisou no vídeo passado, a gente está supondo o tempo todo, quando a gente fez o modelo de Drude, e as consequências que a gente tirou são válidas apenas quando a gente está no referencial de repouso do condutor, tá? Quem quiser entender um pouco mais a fundo esse ponto, eu recomendo aí esse artigo aqui do Lebelac com Lévy-Leblond, sobre eletromagnetismo de Galileu, justamente para enfatizar o seguinte: se o condutor estiver deslocando, mesmo que seja velocidades baixas, isso não é efeito de relatividade lorentziana, não. Relatividade galileana já tem esse efeito de você ter que levar em conta que o Rho dentro do metal é diferente de zero se tiver corrente e ele estiver em movimento. Tá? Para o nosso curso, tudo que eu quero então frisar é de novo a hipótese de que a gente está trabalhando no referencial do condutor. E aí, de fato, como a gente faz lá desde Física 3, é uma boa descrição de dizer que o Rho dentro do material é zero. Tá? Então, a gente agora, enfim, tem o conjunto de equações que descrevem um metal. Ou seja, não tem densidade de carga livre, tem densidade de corrente livre, e eu agora sei relacionar essa densidade de corrente livre com o campo que eu estou aplicando. Tá? Então, estou supondo aqui que não tem campo magnetostático,
E aí a gente tem essa relação aqui, tá? É uma boa aproximação. E esse daqui é o modelo que a gente obteve, então, para condutividade. A gente, além disso, vai supor meios não magnéticos. Então, esse H vai ser B sobre μ0. Como a gente viu, se a gente estiver interessado em luz visível, essa é uma boa descrição. A resposta magnética, a gente não consegue acompanhar a luz do visível. Mas se a gente estiver em frequências mais baixas, enfim, aí, dependendo do metal, isso pode ser uma coisa bem importante. Mas aqui, nesse primeiro tratamento, a gente vai considerar materiais não magnéticos. E a gente vai fazer também uma outra hipótese aqui, bem interessante, né? Só que a gente aqui vai fazer sem demonstrar. Vou demonstrar isso no próximo vídeo por um outro caminho que é mais simples do que ver isso pelo modelo de Drude. Mas a gente vai supor, então, que a contribuição devido aos elétrons livres é dominante. Ou seja, a rigor, nessa imagem de metal, a gente aprendeu a modelar esse J. Mas o material também tem cargas ligadas. E, portanto, eu também tenho aqui um vetor de deslocamento que eu posso modelar via Lorentz, via modelo de Lorentz. Então, em princípio, isso daqui vai ser aquele D igual a epsilon vezes E, né? E eu estou dizendo que essa permissividade eu vou aproximar pela permissividade do vácuo. Então, o que eu estou falando é o seguinte: tem elétrons ligados, mas a contribuição dominante é dos elétrons livres. A gente vai ver no próximo vídeo em que condições isso é verdade. Isso, em geral, é uma boa aproximação. Não é perfeitamente preciso, a gente perde algumas coisas, a gente vai discutir isso tudo em detalhe no próximo vídeo. Mas é só para a gente aqui já conseguir fazer um primeiro modelo aí de propagação de ondas em metais. E aí, o que a gente vai então fazer a gente fica agora com esse conjunto de equações então simplificadas. Então, ou seja, toda a ideia do material, toda a informação do material agora, ele está exclusivamente na corrente livre, que está toda traduzida aqui na condutividade, que depende só dos elétrons de condição. Essa é a modelagem que a gente está fazendo. E na próxima aula a gente vai deixar as cargas ligadas falarem tudo que elas têm para dizer, mas a gente chega lá. E aí, quer dizer, um primeiro exemplo bem legal é considerar que a gente tem frequências baixas comparadas aqui com 1 sobre tal, né? Então, esse regime que a gente viu, ele vale, quer dizer, bom, na eletrostática, né, frequência zero, vale quando você tem frequências aí, esse tal, como a gente viu, é da ordem de 10 a menos 14 segundos. Então, mesmo quando vocês estão aí em circuitos, né, estão trabalhando aí com frequências aí de kHz, ou dezenas de kHz e tal, essa aproximação ela é bem razoável nesse contexto. E aí é uma beleza, porque se isso é verdade, então esse sigma perde o caráter dispersivo, né? E a gente tem, então, que a relação do J com E, mesmo no tempo, é uma relação de proporcionalidade. Então, isso aqui eu vou poder dizer que o J é aproximadamente igual a esse sigma zero vezes o E. Tá? E aí, nessas condições, a gente pode obter uma equação, basicamente, manipular exatamente como a gente fez para obter a equação de onda do vácuo, só que agora a gente tem essa corrente a mais para levar em conta. Então, pausem o vídeo, façam um cálculo e demonstrem que as equações agora ficam dessa forma daqui. Então, você vê que a presença dessa corrente livre, ela introduz aqui na propagação de onda um termo que envolve a derivada primeiro do campo elétrico. De fato, aqui está o sigma assinalando, de fato, que essa é uma herança da corrente, da contribuição da corrente livre para a propagação do campo. Tá? Essas equações são bem interessantes e nesse regime daqui elas funcionam bem. Enfim, a gente não vai explorar em detalhe consequências dela, mas é uma equação bem legal aí que mostra, então, o primeiro papel aí da condutividade é incluir essa derivada primeira no tempo aqui, na dinâmica do campo, tá? Mas, enfim, a gente depois vai ver que, assim como a gente fez antes, quando está na matéria, frequentemente é mais conveniente trabalhar em Fourier, tá certo? E aí é bom que a gente, numa tacada só, vai lidar tanto com esse limite, quanto com o caso dispersivo, né? A gente vai fazer isso em mais detalhe no próximo vídeo. Ainda nesse regime aqui, que funciona bem como a gente viu para muitas das aplicações que você faz em circuito e tal, você aqui tem diretamente então, a possibilidade de calcular a potência dissipada no metal, né? Que é lá o efeito Joule, né? Então, essa potência por unidade de volume, a gente viu que ela é menos J escalar E. Nossa discussão lá atrás sobre aspectos de conservação de energia, né? O balanço da conservação de energia, da troca de campo com matéria, né? E agora, se a gente tem que o J é sigma E, você vê que essa potência dissipada, ela é menos sigma zero E quadrado, tá certo? Então, enfim.
Agora, vamos voltar um pouco a essa questão do rho livre, né? Então, a gente falou que a gente fez aqui o nosso modelo descrevendo que o rho livre é zero, mas suponha que ele não seja zero. Vamos ver o que vai acontecer. Ou seja, vamos dizer que tenha, então, um rho f, que eu, a rigor, não sei quem é, mas então meu divergente de E vai ser esse rho livre, né? Estou supondo aqui, como eu disse, que não tem rho ligado, toda a contribuição vem do livre. E aí, a gente tem aqui a equação central nossa, né? Que é o nosso modelo de Drude. E eu quero saber, então, agora o que vai acontecer com essa carga livre. Ou seja enfim, botei lá uma carga livre no material e eu quero ver como é que ela vai evoluir temporalmente. E aí, quer dizer, se você toma aqui o divergente dessa equação, que nota que aqui tem um campo elétrico, né? Então, se eu quero agora examinar aí a dinâmica dessa carga livre, eu tomo o divergente, uso a equação de Maxwell e fico com ρ. Do lado esquerdo, a gente teria divergentes da corrente. Mas pela equação da continuidade, essa divergente da corrente é menos a derivada do ρ no tempo. Então, nota que esse primeiro termo aqui se torna uma derivada segunda do ρ no tempo, né? E você obtém, então, quando você faz essa modelagem, uma equação para o ρ de um oscilador harmônico amortecido. E aqui, então, eu estou só reescrevendo a equação que a gente obteve no slide anterior, chamando a atenção que essa constante que está multiplicando o ρ livre tem dimensão de frequência ao quadrado. Então, essa é a chamada frequência de plasma. Tá? Então, aqui a expressão dela. Mas agora a gente vai, quer dizer, quer interpretar o que está acontecendo aqui. Porque, quer dizer, de onde vem essa oscilação de elétrons livres? O que está acontecendo aqui? Ou seja, lá em Física 2 a gente está acostumado com a equação de oscilador harmônico amortecido, né? E aí, quer dizer, lá a gente entende que essa força restauradora, ela aparece por causa da força da mola, né? O que está fazendo o papel da mola aqui? Os outros termos a gente, tudo bem, tem uma intuição melhor. Aqui o amortecimento tem a ver ali com esse mecanismo de dissipação ali que a gente colocou no material. Agora, de onde vem essas oscilações? Antes da gente entrar um pouco na física delas, que é muito rica, que vai corresponder justamente às chamadas oscilações de plasma, por isso também esse nome frequência de plasma, um comentário só, que uma vez que essa é uma equação de oscilador harmônico amortecido, a matemática dela a gente está acostumado. Então, quer dizer, esse ρf aqui, ele vai tender a zero numa escala de tempo tal. Então, de fato, a modelagem que a gente fez ali do metal, de dizer que o ρ livre é zero, é uma boa modelagem, porque aí em tempo de ordem de tal, mesmo que o ρ não seja inicialmente zero, ele vai ser amortecido e vai para zero mesmo. Então, a gente está reobtendo aqui a conclusão que a gente tinha chegado anteriormente, que em condições usuais é uma boa descrição. No entanto, o que a gente está vendo aqui é que, enfim, você pode ter frequências, você pode ter oscilações dessa densidade de carga livre que vão sendo amortecidos. E aí é isso que agora a gente vai querer entender de onde vêm essas oscilações, né? E aí uma intuição é a seguinte. Então, imagina que aqui está representada uma situação de equilíbrio. Então, eu tenho aqui o ρ igual a zero nessa situação, né? Tá certo? Então, não estou desenhando menos em cima do mais para, enfim, para dar para ver alguma coisa, mas a ideia é que em cada volumezinho que você pega, você tem a mesma quantidade de carga negativa e positiva. E aí você aplica um campo elétrico, por exemplo, aqui para a esquerda, né? Então, ele vai fazer com que os elétrons se desloquem de um ΔZ para a direita. E agora, então, que estava perfeitamente equilibrado, perfeitamente balanceado, agora você vai ter aí um desbalanço de carga, em que você vai ficar com uma região um pouquinho mais positiva e outra um pouquinho mais negativa. Então, a ideia é que agora, superposto a esse campo que você aplicou, essa região positiva que sobrou, ela vai tá puxando esse elétron para a esquerda, para tentar restaurar a posição de equilíbrio dele. Ou seja, aqui na verdade já tem uma primeira intuição que é fundamental, que essa força restauradora aqui, ela se deve justamente às cargas positivas da minha rede, né? Então, quer dizer, é a ideia de que o nosso metal ele é neutro. Então, quer dizer, quem está podendo carregar eletricidade aqui nesse nosso modelo são as cargas negativas. Igual o campo elétrico, as cargas negativas deslocam, mas aí as cargas positivas vão tentar puxá-las de volta para onde elas estavam. Esse é o mecanismo físico. E, na verdade, esse modelinho ele pode ir muito além disso. A gente, na verdade, com esse modelinho consegue chegar nesse valor aqui de frequência de oscilação. E como que a gente pode fazer isso? Então, nesse modelinho, a ideia é que então esse elétron deslocou para a direita e você ficou então com uma região aqui à direita um pouco mais negativa e aqui um pouco mais positiva à esquerda. Então, é como se cada uma dessas regiões aqui eu pudesse pensar como um capacitorzinho plano.
De maneira mais... então, pegando aqui, dando um zoom, né, nesse cara daqui, a ideia é a seguinte, quer dizer, a ideia é que quando essa carga aqui se deslocou por um ΔZ para a direita, ela largou uma região positiva para trás, tá? E aqui ficou, então, desbalanceado com carga negativa. E a gente pode estimar quanto de carga que tem nessa região. Nota que se a densidade de portador de carga é Nzinho, a carga total dentro dessa região vai ser Nzinho vezes a carga de cada portador. E aí imagina que essa área aqui, dessa seção transversa aqui, é azão. Então o volume dessa região vai ser azão vezes ΔZ. Tá? Então a densidade de carga superficial, que eu estou chamando por sigma carga, então cuidado para não confundir com condutividade, né? Por isso que eu estou botando aqui escrito por extenso carga, né? Vai ser a carga total nessa região dividida por área, então que vai ser dado por essa expressão. E aí sobrou lá do outro lado cargas positivas, então menos o sigma carga que eu tenho aqui. E a ideia então é que eu tenho aqui, portanto, o campo de um capacitor, eu estou aproximando aqui por um capacitor de placas planas. Então, tendo sigma, eu sei qual é o campo gerado aqui dentro. E aí a ideia que a gente discutiu antes, esse campo ele vai estar para a direita, então ele vai estar na direção oposta desse outro campo elétrico daqui. E quanto mais as cargas se deslocarem, maior, né, vai ser esse sigma carga, então maior vai ser esse campo elétrico gerado, e em algum momento ele vai vencer o campo externo, aí os elétrons estavam acelerando para a direita, começam a frear para a direita, e é bem o mecanismo da mola, em algum momento eles vão voltar, tá? E a gente pode também ser quantitativo, quer dizer, a ideia é que a gente pode agora escrever a equação de movimento para cada portador de carga. Então, quer dizer, a massa dele vezes a aceleração dele, então estou chamando o deslocamento dele de ΔZ, né? Vai ser a força que ele sofre devido, então, a esse desbalanço de carga que se configurou aqui, ou seja, devido ao campo desse capacitor, vai ser basicamente a carga do meu portador vezes o campo, né? E aí você vê que essa força nele vai estar na direção oposta aqui ao ΔZ. Então, é menos, né? O Ezinho, que é a carga, vezes o campo, que é o sigma carga sobre epsilon0. Faltou um zero aqui, tá certo? E aqui a gente vê, então, de onde aparece essa força restauradora. Então, alguns comentários. Então, esse modelinho é muito interessante para ganhar uma visão conceitual do que está acontecendo. Nota que a gente chegou exatamente no valor correto aqui, então isso mostra que essa imagem física ela tem enfim, realmente ela capturou a essência do fenômeno que a gente está querendo descrever, não é fortuito a gente chegar nesse valor, mas claro, tem várias sutilezas, né? Nota que aqui, quer dizer, eu escolhi lá um pedacinho do meu material, uma célulazinha para analisar, e, enfim, aqui dentro está tudo neutro, né? Porque a carga negativa que deslocou aqui um pouquinho, ela tem uma outra positiva aqui do lado e continua localmente neutra. Agora, você pode falar, pô, mas peraí, essa carga aqui, ela agora está entrando na outra célulazinha do lado, que eu não estava considerando. Não deve ficar tudo neutro? Bom, como a gente viu, em geral, a descrição razoável é que o ρ seja zero no interior do metal mesmo. O que essa imagem pictórica está mostrando é basicamente o seguinte: se houver, por qualquer razão, desbalanço de carga, então ela vai sofrer uma força restauradora para aniquilar essa diferença de carga. É isso que está mostrando essa imagenzinha, e nesse sentido ela é poderosa. Não botei aqui, em princípio, esse elétron também está sofrendo força do outro campo, né, que estava originalmente aplicado. Então, assim, eu não quero entrar em muito detalhe aqui, porque justamente esse modelo é um modelo pictórico e para representar o que acontece com pequenos desvios de carga. Tem várias sutilezas aqui. É impressionante que ele funcione tão bem quanto a ponto de chegar nesse valor aqui, tá certo? Então, o objetivo daqui é vocês ganharem uma intuição do que está provendo a mola nesse caso. Ou seja, a ideia é que essa força restauradora, então, ela vem justamente do fato de você ter dois tipos de carga. Às vezes, em matéria condensada, o pessoal chama isso aqui de um gélium, né? Que são elétrons livres para se mover, mas com um pano de fundo positivo, justamente, que é o que vai gerar essas oscilações, tá? E essas oscilações são conhecidas como oscilação de plasma. Então, o que é um plasma, lembrando? Né? Plasma é uma fase da matéria que é caracterizada justamente por ter cargas livres, né? Então, quer dizer, nesse sentido, você vê que o metal ele é um plasma parcial, mas ele é um plasma fraquinho, no sentido que, tipicamente, quer dizer, você tem ali só os elétrons de valência dos átomos que estão livres para conduzir. Então, a maior parte das cargas estão ainda
ligadas, né? Enquanto que no plasma, quando a gente fala que a gente tem um plasma, a gente tem uma fração bem apreciável, né? Idealmente, uma fração de 100% das cargas livres. Então, de fato, para você chegar nessa fase da matéria, por efeitos térmicos, para você esquentar e chegar nessa fase da matéria, a temperatura tem que ser suficiente para ionizar os átomos. E essa temperatura é basicamente a ordem de grandeza da temperatura que aparece nas estrelas, né? Como vocês veem em cursos de física e estatística, por exemplo, nas estrelas, né? Então, quando você tem temperaturas muito altas, você pode ter o plasma, e aí, realmente, como você tem cargas livres, você vai ter, por exemplo, a possibilidade de soluções ondulatórias, que são as oscilações de plasma. Tem, na verdade, muitas outras possibilidades. A propagação de ondas em plasma é um assunto muito extenso, pode ser aí tema de seminário para quem quiser, a gente não vai entrar nisso, mas eu quero destacar aqui o porquê desse nome e também um pouco dessa física, quer dizer, essas oscilações elas estão aparecendo justamente porque a gente tem cargas livres ali para se deslocar. Esse é o mecanismo físico aí das oscilações de plasma. E nota que essas são, então, oscilações coletivas, tá? Em cada ponto do espaço, basicamente, a densidade de carga, então, vai oscilar com essa frequência. Se vocês substituírem aqui os valores numéricos, vocês vão ver que essa frequência de plasma é da ordem de 10 elevado a 15 Hz, tipicamente. Então, uma ordem de grandeza acima do visível. E essa frequência de plasma desempenha um papel muito importante para entender a dinâmica dos elétrons livres no metal e para entender as frequências de transição. Embora as oscilações de plasma em si sejam até difíceis de você medir experimentalmente, elas, como a gente viu, decaem aqui num tempo curto. Tem várias, inclusive plasmônica, um campo de estudo muito atual, com muita coisa legal sendo feita. Mas, embora as oscilações de plasma em si, elas sejam difíceis da gente investigar e não apareçam sempre cotidianamente, você pode, enfim, muitas vezes nem levar isso em consideração. Agora, essa constante, a frequência de plasma, ela é absolutamente essencial para entender qualquer coisa sobre metal, e sobre propagação de onda em metal, e sobre a dinâmica dos elétrons livres. Então, a gente vai voltar bastante nisso no vídeo que vem, né, quando a gente estiver estudando propagação de ondas em metal. Então, essa frequência aqui, ela aparece muito, e ela é bem importante. A gente vai ver no próximo vídeo, né, em detalhe. E se você jogar um campo com uma frequência maior do que a frequência de plasma, o metal ele não vai ser mais reluzente, né? Quer dizer, a onda vai conseguir penetrar, vai propagar no metal, né? O metal vai se tornar transparente aí para frequências assim. Então, realmente, ainda bem que aqui no visível não é o caso, né? O visível, a gente vê que o metal não é transparente. Então, essa frequência, de fato, é uma frequência alta. Então, para dizer que o conceito de frequência de plasma ela tem uma aplicabilidade, uma importância que vai bem além das oscilações de plasma. Por si só, já são um fenômeno bem interessante, tá bom? E aqui, bom, botei aqui essa descrição, mas desconsiderando qualquer amortecimento nessa imagem pictórica que a gente fez. Botar um amortecimento, agora essa densidade vai decair como um oscilador, e a gente vê que é um oscilador subamortecido, porque esse 1 sobre tal é tipicamente da ordem de 10 a 14 Hz, enquanto que a frequência de plasma é uma ordem de grandeza maior, pelo menos, e aí você tem realmente esse mecanismo que ele vai decaindo oscilando, ou seja, um oscilador subamortecido, o amortecimento é fraco comparado com a frequência de oscilação, tá? As oscilações elas não precisam estar em fase. Então aqui nesse cartunzinho está desenhado tudo em fase bonitinho, não precisam estar em fase. E aí você pode, por exemplo, pode ter várias dependências espaciais diferentes, mas por exemplo pode ser aqui uma dependência tipo onda plana, né? Só que esse K, nota o nosso argumento, ele não depende, o valor que a gente chegou para essa frequência de plasma não depende do K. A nossa análise não importa como que as células vizinhas estão, nem nada, de modo que essa velocidade de grupo da onda de plasma ela é zero. Tá? Tem várias... A gente não vai entrar em muito mais detalhe do que isso aqui em oscilações de plasma. Se vocês forem estudar a propagação de onda em plasmas, mesmo aí vocês vão ver muito mais detalhe, muito mais riqueza de detalhe, mas para chamar a atenção ligar aí com o que a gente tinha estudado de velocidade de grupo e mostrar uma característica interessante das oscilações de plasma. Mas então, quer dizer, voltando aqui, basicamente essas oscilações elas decaem num tempo bem curto, tá? E por isso, em condições usuais, realmente, é uma descrição muito boa, como a gente comentou no início do vídeo, considerar que o Rho nos metais é nulo. E aí, dessa forma, você vê que toda a carga que tiver ali no metal, né, toda a carga líquida, né, quer dizer, aqui no interior você tem carga positiva e negativa, mas o Rho é zero. Então, toda a carga líquida ela vai para a superfície do metal. Então, e essa carga, de fato, ela fica aqui uma carga armazenada na superfície do metal, que é uma carga absolutamente essencial
é esse sigma carga aqui na superfície do fio, por exemplo, que é responsável por produzir o campo elétrico dentro do fio para que a lei de Ohm seja satisfeita em primeiro lugar, tá certo? Então, enfim, lá em cursos de graduação talvez tenha dado um pouquinho isso, esse artigo aqui tem bastante discussão, a gente aqui no curso não vai entrar muito nisso por questões de tempo, mas então, assim, para frisar que a densidade volumar de carga no metal é zero, mas na presença de corrente a densidade superficial de carga não é zero, tá? Cuidado para não confundir, esse sigma aqui é condutividade. E essa densidade superficial de carga que produz o campo ali, tá certo? Tipicamente é a principal responsável. Claro que, enfim, você está perto aqui da bateria, o campo da bateria é bem relevante, mas assim, quando você está muito longe, quer dizer, enfim, tipicamente é uma contribuição absolutamente essencial você levar em conta aí a densidade superficial de carga, tá bom? Então, para finalizar, a gente até agora estudou a oscilação de plasma da perspectiva da matéria, né, da densidade de cargas. A gente pode olhar agora do ângulo do campo, o que está acontecendo. E a imagem pictórica é, de novo, muito útil, quer dizer, tendo tratado aí esse campo como produzido pelas placas de um capacitor, a gente sabe que os campos são perpendiculares à placa do capacitor. Então, esse campo produzido, ele está na direção aqui Z chapéu, ou seja, na mesma direção em que a onda está se propagando. Então, a gente tem aqui, ou seja, as oscilações de plasma, você poderia ver isso da perspectiva de matéria também, são oscilações longitudinais, ou seja, a variação do ρ, ela ocorre, as oscilações ocorrem na direção de propagação da onda. E isso se traduz também num campo elétrico longitudinal. Então, é bem diferente ali das ondas no vácuo, como a gente estudou. A gente vê, então, que no metal você tem a possibilidade dessas ondas longitudinais, mesmo com as hipóteses que a gente está fazendo. A gente fez o tratamento de um material linear, de um material homogêneo, de um material isotrópico, e ainda assim a gente tem as possibilidades de oscilações longitudinais. É muito especial, realmente, do ponto de vista conceitual, essas oscilações de plasma. Então, de fato, você vê que essas oscilações, ser longitudinal, se você tirar aqui o divergente de E, ele não vai ser zero, e, de fato, ele vai ser justamente o ρ que está oscilando ali, né? Então, são essas oscilações do ρ que patrocinam o fato do campo poder ser longitudinal, aqui na palavra. E se você olhar em Fourier, aqui, Fourier espacial, você tem que o K escalar é o rotil. Então, você vê que essa parte longitudinal vem justamente desse ρ não ser zero nessas ondas, né? Mas o K vetor E agora ele é zero, porque justamente pelo fato de ser longitudinal, né? O K está na direção Z, então o K vetor Z é igual a zero. E isso significa, então, que não tem campo magnético, tá certo? Ou seja, no certo sentido, as oscilações de plasma eles correspondem a uma eletrostática aqui em 10 elevado a 15 Hz, né? Ou seja, são bem ondas eletrostáticas mesmo, campos de capacitores mesmo, planos ali, que estão oscilando aqui em frequências altíssimas, mas não tem o mecanismo ondulatório que a gente estudou tanto no curso, né? Que é essa troca de E com B, que não tem esse intercâmbio de E com B, não tem campo magnético. Essas oscilações no campo elétrico são oscilações devido à oscilação de carga, são ondas de compressão realmente. Aí tem uma analogia muito mais próxima com o som do que com as ondas eletromagnéticas no vácuo que a gente estudou. Para finalizar, oscilações de plasma, como eu disse, cotidianamente é difícil de você observar, tem um assunto bem sutil, a gente não vai entrar em muito detalhe no curso, matéria condensada vocês estudam um pouco mais de detalhe, mas destacar que as oscilações de plasma têm propriedades fascinantes e às vezes até em materiais cotidianos. Então, aqui é um copo de licurgo, conhecido desde a Roma Antiga, e se você ilumina ele com luz por fora, ele reflete aqui o verde, mas se você bota a fonte de luz dentro do copo, ele transmite aqui, sobretudo, o vermelho. Então, a cor dele depende como que você está observando esse copo, e a física por trás aqui é justamente uma física de plasma, de oscilações de plasma, tá? Que não era assim que os romanos explicavam isso, né? Mas enfim, quem quiser pode procurar um pouquinho mais sobre a física aqui envolvida, ou seja, o que tem nesse material e na forma como ele foi feito que permite que essas oscilações de plasma sejam tão relevantes. Depois eu posso passar referências aí para vocês, mas isso aqui, enfim, para entender melhor o que está acontecendo, um pouco mais avançado, mais técnico, mas é só para mostrar que tem algumas propriedades bem legais. Para finalizar, todo esse vídeo e o anterior foi baseado na ideia de que os elétrons de condução podem ser pensados como cargas livres, mas às vezes é mais conveniente tratar eles como cargas ligadas, sobretudo para estudar a propagação de ondas em metais, é o que a gente vai fazer no próximo vídeo. Tá? Então isso encerra esse vídeo, obrigado
Qualquer dúvida, leve para o nosso encontro presencial.